tema é esse aí. O filho do carpinteiro. Ele me deu um tema, e a partir do tema é que ele me deu a palavra, que daqui a pouco a gente vai estar discorrendo rapidamente, mas eu quero falar um pouco sobre essa questão do filho do carpinteiro. Você sabe quem ele é? Cristo é o filho do carpinteiro. O carpinteiro em pauta é José. E me veio a noção, o foco nosso fica sempre no filho do carpinteiro. Eu foco no filho do carpinteiro, você também. Nós olhamos para Cristo. Você, quando vem, você dá a tua vida. Para quem você dá a vida? Para o filho do carpinteiro. Para Cristo, você entrega a vida a Ele. Só que eu quero falar um pouco do pai dele. E eu quero que você abra um texto aí, em Mateus, no capítulo 13, para a gente discorrer um pouquinho, é só um pouquinho, a respeito do próprio José, e vamos conhecer um pouquinho sobre este homem, já que é um dia bem propício. Mateus capítulo 13, Mateus é Levi, é um dos 12. O nome de Mateus é Levi, porque ele era da tribo de Levi, então ele é Levi, conhecido como Mateus. É o primeiro evangelista aqui na tua Bíblia, vai estar como o primeiro evangelho, aí você vai abrir Mateus 13. Aí depois você abrir Mateus 13, você vai para a página, vira a página até no 54, no verso 54. 13, 54. E nós vamos falar sobre o filho do carpinteiro. O meu pai era pedreiro. Meu pai era caminhoneiro. Ele foi caminhoneiro, quando se aposentou, não sossegou, falou, vou aprender algo novo. E foi aprender o ofício, e ele aí foi um pedreiro. E ele também era carpinteiro. Olha que interessante. Os meus primeiros carrinhos, brinquedos, eram da mão dele. Ele que fazia a rodinha, ele fazia tudo, parecia um caminhão, porque ele era caminhoneiro. Aí ele vai fazer um brinquedo para mim, lógico, ele vai fazer um caminhão de madeira. Amém? Mateus 13, 54, diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam, de onde lhe vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e o de seus irmãos não é Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? Até aqui. Ele está entrando, ele está vindo na sua cidade, na sua região, e ele começa a discorrer, a ensinar, porque o texto diz que ele vai na sinagoga e ensina. Muitos focam no milagre, mas o grande ministério dele era do ensino, porque o povo perece por falta de conhecimento, então ele ia ensinar o povo. Ele veio para ensinar. O ensino precioso dele foi exatamente esse, de ensinar a orar, chamar o Criador de Pai. Ele que ensinou. Falou, chama ele de Pai. Como que ora? Falavam com o mestre. Ele falou, ora assim, ó, Pai. E então ele ensina. E aqui ele não é diferente, ele entra para ensinar. Na cidade, na região dele. E as pessoas ficam admiradas e começam a ficar meio que incrédulas. Falam, mas como pode? Esse daí não é filho do carpinteiro? Como que ele pode fazer tanto milagre? Quem pensa que é? E mais à frente você vai ver depois que ele não fez muitos milagres pela incredulidade do povo, e ele vai dizer, inclusive, que o profeta ele não tem honra. Ele não tem honra dentro da família. Ele fala assim, ele sempre vai ter honra, exceto na família. Na família dá muita dificuldade, porque já o conhecem. Como conhecem o dia a dia, não tem honra. E ele vai falando. Mas o que chama atenção é que no 55 diz, não é esse o filho do carpinteiro? Citam o pai dele. Mas ele não é o filho do carpinteiro? Carpintaria ele entende. De carpintaria ele é bom, mas fazendo milagre, tudo isso, ele é o filho do carpinteiro. Nós sabemos que o Pai Celestial não tem outro. Ele é o Pai dos pais, ele é o único. É o Pai Celeste, o Altíssimo, o Criador. Ele é Pai, ele é a força de toda a casa, ele é o Pai. E ele é o Pai Celeste. Nós sabemos que a paternidade divina do céu está pronta, porque ele é o Pai Celeste, não tem outro. E você vai ver muito na palavra.
Só que eu pensei em algo também interessante, que ele é o Pai Celestial, mas tem um projeto a ser cumprido, porque o homem está perdido no pecado, afundado, não tem o que fazer. O que ele vai fazer? Esse Pai Celestial faz o quê? Ele vai dar o seu filho, o filho dele, como uma oferta pelo pecado. Cristo, para quem não sabe, ele é uma oferta perfeita. Aprenda uma coisa, por que ele é oferta perfeita? Porque ele é uma oferta que foi provida pelo Pai. Nenhuma oferta que você dá ao Pai, ele recebe da tua mão, se não foi ele que proveu. Não adianta você querer dar uma oferta que não foi provida por ele. Então, com Cristo eu já vou aprender que ele vai ofertar o próprio filho, porque depois ele vai receber esse filho de volta. E ele não recebe nenhuma oferta da qual ele mesmo não proveu. Então ele proveu o filho e depois ele toma esse filho. Ele vai cumprir um propósito. Então que ele é o Pai Celeste, não há dúvida. Mas há uma questão. Ele tem que escolher um pai para ser pai do filho dele na terra. E ele vai escolher um homem chamado José, um carpinteiro, do qual ninguém fala dele quase. Não há muitas citações. E ele vai escolher justamente José. E José pega uma incumbência. Olha que dramático para José. Ele vai ser pai na terra de alguém que já nasce com a paternidade divina. Ele já tem pai. O que vai nascer, que ele vai ter que cuidar e ser pai na terra, já tem pai celestial, ele já nasce. Cristo já nasce com paternidade divina. E ele agora vai ter que ser pai, administrar aqui na terra alguém que já tem como pai o celeste, o celestial. E José tem esse papel interessante aqui na história. Papel importante. Curiosidades que, se você gosta de anotar, aqui não está, mas você às vezes quer anotar. José não está predito na velha aliança. Você não vai achar um texto bíblico de Gênesis até Mateus onde fala de José, que está profetizando a vinda de José. Não há um texto, não há nenhum texto. Isso é uma curiosidade bíblica para quem estuda e gosta. Em nenhum momento José é citado nas Escrituras antes de Cristo. Não tem profecias, por exemplo, a virgem dará, lá em Isaías, eis que a virgem dará à luz um filho, está profetizando, falando de Maria. Tem profecia acerca de Paulo, tem profecia acerca dos apóstolos, mas não tem nenhuma profecia no Antigo Testamento que vá falar sobre José. Não tem nenhuma palavra citada lá atrás que fale de José. Fala até de Maria, mas de José não fala. Isso é uma curiosidade. Outra curiosidade muito interessante para você guardar aí no coração. Se no Antigo Testamento não há nenhuma citação que aponte profeticamente para José, no Novo Testamento também não existe um só versículo que José tenha falado. Você não encontra uma fala de José no Novo Testamento, não tem. Ah, e disse José, não tem, essa fala não existe. Pedro falou. Nas Escrituras tem a palavra que Pedro falou. Tem a palavra que Paulo falou, tem palavra que Maria falou, palavra que Ana falou, palavra que Isaías falou, palavra que o diabo falou. Mas não tem uma palavra que José falou. Não tem nada escrito que José falou. São curiosidades. Que na Escritura você não encontra um verbo dizendo que foi José que falou. São curiosidades, eu acho importante. Outra curiosidade, José não viu seu filho adulto. O José, o pai aqui em questão, o carpinteiro, ele não viu Cristo adulto. A última citação é quando ele tinha 12 anos. Entre 12 e 30, José foi recolhido. Misteriosamente não tem túmulo de José, não tem história de José. Ele simplesmente foi recolhido, e a gente sabe que foi recolhido, ele morreu. E José não viu, ele não presenciou a morte nem a ressurreição daquele que ele estava cuidando, como pai. Olha que interessante, são curiosidades que eu estou te embasando para falar de José. E nos momentos aqui, José ele teve o privilégio, é o único ser humano na terra que teve o privilégio de Cristo chamá-lo de pai. Cristo falou que era para nós orarmos e falar assim, quando orar, chama ele de pai.
Só que o próprio Cristo chamava José de pai. E ele, José, teve esse privilégio que ninguém teve. Ele teve o privilégio, não tem uma citação, não se fala dele, não tem grandes feitos aparentemente, milagres, mas Cristo chama ele de pai. Então esse José é um homem muito importante nas Escrituras. E nos momentos que se seguem, da infância, a chamada juventude ou adolescência, eu gosto de usar a juventude, todo esse período de relacionamento em família, do qual Cristo está crescendo, todo esse momento, todo esse tempo, esse período, onde foi trabalhado ali, José está cuidando da sua casa, cuidando da sua esposa, cuidando de Maria, cuidando dos outros irmãos. Eles tiveram muitos filhos. Aqui é citado, no mínimo aqui, 5. 4 irmãos, e no mínimo 6, que é 4 irmãos e no mínimo 2 irmãs, porque fala no plural, você leu comigo. Então, no mínimo, tinha 6 irmãos. Irmãos de sangue, José e Maria, casal, teve filho. Essa história que ela morreu virgem, não... eles tiveram filhos. E irmãos, porém Cristo é o primogênito, ele é o primeiro filho. Ele é o primogênito. E José, ele é um cara que ele fundamentou a sua casa, ele fundamentou a sua família, ele estabeleceu a sua família, inclusive Cristo. Ele fundamentou todos eles. Então, se você quer um cara que é bom pai, é bom marido, um homem que é provedor, um homem que cumpre, arrisca o seu papel de homem, de pai, José é o cara. José é o cara. E eu quero falar um pouco mais sobre esse José. Não o José do Egito, mas o nosso querido José, o carpinteiro. E aqui, eu queria que você soubesse um pouco da história melhor, que você vai aprender mais coisas sobre José. Mas é rápido. Não creio, mas é rápido. Então, vamos indo. Veja um pouco da história melhor do pai. O melhor pai da terra, que é José. José é tido como o melhor pai na terra. Não é para endeusá-lo, ele é o melhor pai na terra porque ele foi pai do filho do Pai Celeste. Ele teve esse dever, essa incumbência e honra de fazer isso. Em Mateus capítulo 1:15 diz assim, presta atenção nisso que nós vamos chegar num lugar aqui que você vai espantar. Eliúde, verso 15, gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José. Esse José. Marido de Maria, do qual nasceu Jesus, denominado o Cristo, o ungido, o Machia, o enviado, o Salvador. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio da Babilônia até Cristo 14 gerações. E muitas pessoas falam assim que Maria educou, ela é uma bênção porque ela foi uma mulher separada para aquele momento, mas você vai entender algo já. Só que quem educou ele foi José. Por ele ser filho primogênito, na própria cultura judaica, no tempo da época, quem tinha que educar o filho primogênito é o pai. Então, assim que Cristo desmamou, quem vai cuidar da educação, ensinar a Torá, que é a lei, a palavra, ensinar os primeiros passos, ensinar uma profissão, é o pai, é José. José vai ensinar para ele. Isso era responsabilidade do pai. O primogênito sempre foi responsabilidade do pai, por isso José está cuidando dele. É ele que tem que fazer tudo agora. Por isso que Cristo aprende a mesma profissão, porque por ser primogênito, isso prova que ele é primogênito, porque ele aprende a profissão do pai. Para aprender a profissão do pai, para tomar conta da casa no lugar do pai, tinha que ser o primogênito. Então José ensina tudo para ele, fica claro que ele era o primogênito. E José que está ensinando esse caráter para ele. E como sabemos que José assumiu ele como primogênito? Por causa disso, da carpintaria. Por causa da carpintaria. Se ele não fosse primogênito, ele não aprenderia a profissão do pai. Se ele aprendeu a profissão do pai, porque era primogênito. Isso era a regra, era natural. Se você estudar na história, você vai ver isso. Por isso sabemos que Cristo era carpinteiro como seu pai terreno José. Ok? Então, mas qual é a questão disso daqui? A questão é que José, entenda uma coisa, José,
ele vem da descendência de Davi. José, ele vem pela descendência de Davi, ele está na linhagem de Davi. Isso eu acho que eu nunca ouvi alguém dizer isso, mas você vai ouvir isso agora. Se mantivesse a dinastia, a geração de o pai para filho, para neto, para bisneto, nessa época aqui, se sustentasse, José era o rei. José ia ser o rei de Israel. Na própria dinastia, se prosseguisse, ele seria o rei de Israel. Embora o homem bagunçou toda a dinastia, o Pai Celestial falou, não, para mim está de pé. Não importa o que o homem faça, a confusão que fizeram na história, para mim, ele é a mesma dinastia que eu coloquei. Se José não é o meu filho, vai ser rei. Por isso eu vou fazer meu filho ser cuidado por um que está na dinastia e que é rei. Então Cristo vai ser chamado o rei justamente por isso. Até na terra ele está numa dinastia real. Porque José pode estar como carpinteiro, porque mudou-se a história, um monte de coisas, mas a dinastia de sangue real era para José ser rei. Isso tem que estudar profundamente, mas pode acreditar, ele seria o rei de Israel. E Maria, aqui ela não foi, isso aqui talvez alguns que ouçam até pela internet, Maria não foi escolhida por ser quem ela é simplesmente. Ela foi escolhida por ela estar desposada com José. José a desposou, a tomou por esposa. Ela se ligou a José. Eu vou provar isso para você agora na Bíblia. Quem foi escolhido foi José. José foi o escolhido, porque José vem da dinastia real. José, ele tem uma incumbência, ele tem uma tarefa. E Maria, ela estava ali nessa condição, com todas as suas qualidades, que não são poucas também, obviamente, ela é uma mulher especial, mas a principal razão aqui dela ser escolhida é porque ela estava desposada com, o pivô era José. Eu vou te provar isso. Ontem na rede de casais, foi citado um texto lá em Efésios, que fala assim, para os homens amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, mas fala também, acho que foi o Tiagão, a Bárbara que citou, acho que foi o Tiagão, fala sobre as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, não é assim? Eu vou usar um outro texto que fala a mesma coisa em Colossenses, esse aí, ó. Colossenses capítulo 3, 18, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio, não é ao do outro não, ao próprio marido, pois assim deveis proceder, por causa da vossa fé no Senhor. Então a fé no Senhor leva a cumprir um princípio, qual? Submissão. O que não se entende, ou que fica equivocado, que fica arranhado, que aqui não está dizendo que ele vai mandar nela, ele vai ser um ditador, não. Submissão significa que ele vai governar ela, e ela vai estar submissa. A palavra sub é embaixo. O que é sub? Debaixo. Sub, missa, missão. Debaixo da mesma missão. Tá? Então a mulher ela está debaixo da mesma missão do marido. Se o marido não tem missão nenhuma, a mulher fica equivocada. Então ela está debaixo da mesma missão. Isso aqui é um princípio bíblico. Ninguém vai conseguir mudar isso. Ele estabeleceu esse princípio da esposa ser submissa, estar debaixo da mesma missão, ou seja, em concordância, em amor, lado a lado, prosseguindo em concordância, em harmonia. Ela é o copiloto do mesmo avião. Ele é o piloto, ela é o copiloto do mesmo avião, é submissa, debaixo da mesma missão. Alguém já pegou? Vocês já pegaram aqui? Quem tinha missão é José. Quem tinha missão de cuidar do filho do Altíssimo é José. Ela é que tinha que se submeter à missão dele. Quem tem que cumprir é ele que tem que cumprir a missão. Uma mulher que não se submetesse à missão de José não servia para ele, e nem para o Criador. Como ela se submete à missão do marido, fala, então vamos cuidar do filho do Altíssimo, né, José? Vamos cuidar bem dele, né, Zé? Ela era submissa, debaixo da mesma missão. Então, se esse versículo for verdade, ele é real, e ele é um princípio, José que tem a missão.
Então o carpinteiro que estão ali, mas não é filho do carpinteiro? Pois é, esse carpinteiro tem uma missão, que é cuidar do filho do Criador. É ele que vai cuidar. Ele vai cuidar de um rei. Ele é filho. Olha que interessante, José na dinastia humana, ele é rei. O que vai ser gerado ali de Maria, que ele tem que cuidar como sendo um pai aqui na terra, com excelência, também é filho de rei. Ele já vem como ele é rei. Então ali só tem realeza. E José está cuidando de um filho de rei. Olha que interessante. E José também é rei. Aos olhos do pai, ele é rei, porque está na dinastia real de Davi. Então agora ele vai cuidar. Por causa disso, a missão de José, Maria ficou debaixo dela, então ela ficou submissa, debaixo da missão. Então a missão não era dela, era dele. Tinha a parte dela, como todo casal, tem a parte da esposa, tem a parte do marido, mas a missão dele era aquela. E a mulher se submeteu andando debaixo da mesma missão, em concordância. Quando há discordância, não existe casamento, não existe aliança, não existe nada, porque a missão é dada ao homem. E as mulheres sábias ajudam esse homem a cumprir, porque o homem normalmente é cabeça dura. Ele precisa de ouvir alguns conselhos. Por isso que ela é ajudadora. Falou, ô Zé, não é assim, Zé. Maria, ô Zé, calma, Zé. Nós estamos cuidando do... É rei, Zé. É verdade, Maria, é verdade. Vem cá. E aí vai conversando com o Messias diferente. Por quê? Porque a missão de fato é dele. Então é assim ele faz a harmonia perfeita. Então eu preciso compreender isso, ok? José é o mais importante servo de Deus na terra. Pode anotar isso sem medo. Não precisa nem pesquisar teologia. Ele é o servo mais importante na terra. Ninguém na terra é o servo mais importante, humanamente falando, do que José. Ninguém. Para Moisés, o pai confiou o povo do Egito. Para Davi, ele confiou o seu povo, para reinar ali sobre o seu povo. Para os profetas, todos os profetas, o pai confiou a revelação da palavra. E você vai seguindo. Os apóstolos, o pai confiou a palavra, o evangelho sendo pregado a toda criatura, a nações. Mas para José, ele confiou o próprio filho. Ele vai cuidar do filho especial, é o único que podia resolver o problema. Se José falha, porque eu não sei se você sabe disso, Cristo não nasceu do ventre de Maria já orando em línguas, falando, fazendo milagre. Ele não nasceu, ele foi tendo que estudar, ele foi como homem, precisava de um homem de caráter para começar a ensiná-lo, e falando com ele como ele nasceu, a tarefa que ele tem, a incumbência que ele tem, e está direcionando esse menino que vai crescer, e aí ele vai entender o seu papel. Então esse é José. E o Pai Celeste aqui fez isso com ele. E uma pergunta que não cala. Será que o Pai Celeste pode confiar os filhos dele para mim e para você, como confiou para José? Será que ele pode fazer isso? E para sermos bons pais na terra, eu preciso ser sombra do Pai Celestial que está no céu. Tudo que o Pai Celestial não faz, eu não posso fazer. Tudo que o Pai Celestial faz, eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Mas eu quero que você aprenda comigo algumas coisas aqui. Sobre a história de José. É rápido, agora é rápido mesmo. O que eu vou aprender com José? Você que é pai, você que vai casar, você que é filho, você que é mãe, você que é esposa. Vamos aprender com José, porque vai englobar tudo. Coisas que eu aprendo. Primeiro, o Pai Celeste procura homens que ele possa contar para criar filhos para si. Ele busca homens, ele buscou José, não buscou Maria, buscou José, porque é José que tinha missão. Como ela estava desposada, aí manda o anjo, fala, vai lá. Pode gerar nela, porque ela está desposada. Esse aqui está escolhido. Então ele procura homens que ele possa contar. Um dia lá na glória, eu lendo aqui o texto, você vai ver José.
Na glória você vai ver José. E quando você vê José, você vai olhar para um homem que não é normal. Porque ele é um homem que teve a incumbência de cuidar daquele rei que você lá também vai estar adorando. Falando, eu estou adorando aquele, esse aqui foi pai dele. E esse foi o cara? Esse foi o carpinteiro? Esse foi o José? Então, com José eu aprendo isso, que o Pai Celeste procura homens que ele possa contar para criar os filhos para si. Por que criar filhos para si? Por causa do Salmo 127:3. Diz assim o texto: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, e o fruto do ventre é um presente de Deus. É assim que está no Salmo 127, no versículo 3. Será que ele pode contar comigo para eu ensinar a minha filha a amá-lo? Será que ele pode contar comigo para ensinar a minha filha que o pai dos pais é ele? Será que eu tenho essa condição? Será que nós temos essa condição? Porque aqui está dizendo, ó, quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. Quando nasce um filho na tua família, é chamado de herança dele. Se você está casada e você tem um filho, você é filho, é mãe, é pai, tem filhos, esses filhos não são teus. Eu tenho uma, também não é minha. Ela é herança dele. E não fique assustado, mas não vai ficar assustado, por favor. Fica desesperado e apavorado. Porque um dia você vai estar numa mesa, modo de dizer, tá? Chamada mesa do juiz. Você vai sentar diante dele, ele vai perguntar para você: o que você fez com a minha herança? Eu confiei a você. Joias preciosas, eu confiei a você. O que é que você vai poder falar para ele, ele perguntando isso para você? O que você fez com a minha herança? A minha herança agora não me ama, a minha herança está perdida, não quis saber de nada, ela odeia o cristianismo, ela odeia o Messias, ela não está aqui, e era minha herança, eu pus para você cuidar. José não vai ter problema, porque essa herança vai estar lá no trono. Se perguntar para José, José só dá uma olhadinha no trono, assim, ó. Está lá, ó. Ô pai, ó. A herança ali, ó. Então eu preciso entender isso. José é o mais importante servo por tudo isso. Segundo, o Pai Celeste procura pai. O Pai Celeste procura, o pai, tá? É o pai que é aquele que torna possível a vocação dos filhos. A palavra correta é: o Pai Celeste procura um pai que é aquele que vai tornar possível a vocação dos filhos. Cristo nasce com uma vocação, ele tem algo a cumprir. E José vai tornar um facilitador para isso acontecer. José vai cuidar, ele vai fazer isso, porque ele sabe, não, filhos são herança dele, agora esse aqui é a mega da herança, então agora ele vai cuidar dessa herança para ele. Então eu aprendo com José que o Pai Celeste está procurando pessoas, pais, mães, responsáveis que vão dar uma direção vocacional para o seu filho, para que ele consiga compreender quem é o pai, compreender o que realmente vale, o que realmente compensa. A geração, o mundo está virando o que está virando justamente pela negligência de não cumprir esse quesito aqui, esse requisito. Então nós somos os que tornam possível a vocação dos filhos, e nós somos os que levaremos nossos filhos de volta para o seio do Pai. Ó, são herança do Senhor, Ele dá para eu cuidar e aí volta para Ele. Então eu tenho que tornar possível esse retorno dos meus filhos para Ele. Eu preciso tornar isso possível. E José é o cara. Então será que estamos facilitando isso? Uma pergunta. Essa pergunta para mim, né? Será que a minha filha quer servir o Cristo do pai dela? É uma pergunta. Eu fiz para mim. Será que a Gabriela, eu tenho uma filha, né? Será que ela quer servir o Cristo do pai dela? Será que os teus filhos querem servir o Cristo que você serve?
Meu pai foi uma negação, tá, então vamos mudar, vamos alterar assim. Quando você for pai, você vai fazer tudo para que o teu filho queira o Cristo que você serve, se é que serve? É só uma pergunta, tá? Tem o pastor Ramos, ele tem 2 meninas. O pastor Ramos vocês não conhecem. Ele tem 2 filhas, 2 meninas, e as 2 meninas estavam assim, escadinha, 8, 6, 7, 8 anos, escadinha as 2 lá. E deu uma crise na família, um probleminha lá, e acho que elas ouviram que estava faltando dinheiro. Crise, todo mundo passa, normal, mas as crianças, sabe como que é criança? O ouvido parece assim, ó, radar, né? O ouvido de criança parece radar, parece parabólica, assim, cata tudo. E aí as 2 meninas ouviram, e ele captou uma conversa das 2. Então estava tendo lá um problema, e uma falava para a outra assim, então, né? E agora, hein? Como é que vai ser? Aí a outra mais velha falava assim, ué, ele vai falar com Deus, e aí Deus vai mandar ele fazer alguma coisa, vai fazer, vai dar tudo certo. Olha o diálogo das meninas. Uma consolando a outra, falando, não, o pai vai fazer o que ele sempre fez, ele vai falar com o papai do céu, ele vai tomar uma decisão e vai dar tudo certo. Na simplicidade da criança, assim. E ele pegou a conversa. A importância como que eu estou expressando a minha fé? Como que eu estou expressando? Terceiro, o Pai Celeste procura o Pai que carrega e conduz a palavra com sabedoria. Sabia que Cristo é o verbo vivo, Cristo é a palavra. E Cristo, sendo o verbo vivo, sendo a palavra, José carregou ele nos braços, José conduziu ele, José carregou a palavra. Isso é uma alegoria para nós também, como que eu estou conduzindo, porque o Pai está procurando pessoas que conduzem a palavra, vivem a palavra, amam a palavra. Quarto, o Pai Celeste procura o Pai que coopera com ele para a proteção do seu filho. Então ele olha para nós, ele olha para a terra, ele vai procurar um pai que coopera com ele para proteger o que é dele. Porque José foi procurado para proteger o que é dele. Quer ver como que José protege? Olha esse texto na tela, Mateus 2,13. Depois que partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta-te. Toma o menino e sua mãe. Você vê que o papo do Altíssimo é com José. Maria falou uma vez só. Falou, ó, o Gabriel, o anjo, Gabriel vem e fala, ó, você vai engravidar, você vai gerar. O que você vai gerar é do Espírito Santo. Uma vez só. Todos os diálogos agora é só com José. Porque o papo aqui é de rei com rei. E ele fala para José, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. E José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite. Ele não esperou amanhecer. Se era um sonho, ele estava o quê? Dormindo. Sonhou, acordou, ele esperou amanhecer? À noite, ele falou, não, eu tenho uma ordem. Tchau. À noite, ele já levanta, durante a noite, ele partiu para o Egito. E lá esteve até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta. Do Egito chamei o meu filho. E aqui vai cumprir, logicamente, mais uma profecia. Será que ele poderia falar isso comigo hoje? João, pega a sua filha e a sua esposa e foge. Será que ele pode falar isso comigo? Será que eu vou obedecer? Será que você obedece? O que nós diríamos numa situação como essa aqui? Bem, mais um ponto. Quinto, o Pai Celeste procura o Pai que lhe obedeça. O Pai Celeste procura o Pai que lhe obedeça. Por quê? Deixa eu ver mais um texto aqui. O mesmo texto de Mateus, agora 2,19. Lembra que ele fugiu para o Egito? Até Herodes morrer? Olha lá. Após a morte de Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho de novo. Para falar com quem? Com José. José não fala, mas ele ouve bem, né? Não tem uma fala dele, mas ele ouve muito bem. E ele lá do Egito disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Ó, você vai, agora você volta, o papo é sempre com José.
Porque lá estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino, ou seja, a minha herança. Pode ir que agora a minha herança está protegida. Então José se levantou, vírgula, tomou o menino e sua mãe, vírgula, e foi para a terra de Israel. Ele discutiu, ele obedeceu. Simplesmente não tem discussão, não tem discórdia. Ele só obedeceu. Levanta, pega o menino e volta lá para Israel, porque Herodes já morreu. Levanta e vai. Na hora. Ele era obediente. O nosso Pai Celeste procura homens e mulheres que são obedientes a esse nível de não questioná-lo. Maria questionou. Quando o anjo falou com ela, você vai engravidar. Mas que jeito que eu vou engravidar? Eu não conheço o homem. Começa a arrumar um monte de argumentos. Eu vejo uma mulher tagarelando. Mas como é que vai fazer? Mas eu não sei o quê. Não tem como é que vai fazer? Eu não sou casada. Eu estou desposada. E falando, e o anjo falou, calma. O que vai nascer de ti vai ser gerado pelo Espírito. E vazou. Falou, não dá não. Eu acho que ele chegou no trono e falou, pai, não dá não. O assunto com a Maria não dá não. Questiona muito. Fala, não, fica tranquilo. O papo agora é com José. José na hora, levanta, no sonho, levanta e leva para o Egito, porque Herodes vai querer matar os meninos. De noite ele acorda, já leva. Depois em sonho fala, pode voltar, porque Herodes já morreu. Já volta, obediente, muito obediente, ele era obediente. Então, com relação ao nosso Criador, nós temos que fazer o que devemos, e não o que podemos. Eu posso fazer muita coisa e não fazer o que eu devo fazer. Então eu preciso fazer exatamente aquilo que eu devo fazer. Não é o que eu posso fazer muita coisa. Mas não é de fazer muita coisa que eu devo poder. Eu devo entender que eu tenho que fazer aquilo que Ele deseja que eu faça. O que é que Ele quer que eu faça? Aqui Ele queria que José, leva o menino, traz o menino e vai caminhando, vai fazendo. E José vai fazendo isso aqui. Então é dessa maneira. Vou fazer umas observações aqui. E vou partir daqui a pouco para o fim já. Eu prometi, acho que eu estou conseguindo cumprir. Depois eu vejo o relógio. Eu não vejo o relógio por isso. Uma observação. José educou, ensinou, deu exemplo. E o melhor e único Pai Celestial que poderia dar, ele na terra foi dando. Ele deu o exemplo. Ele deu exemplo. José deu exemplo. E ele decide fazer isso. José morre entre os 12 e os 30 anos de Cristo. Ele morre entre 12 e 30 anos de Cristo. Cristo com 30 vai começar a sua jornada de cruz. Seu discipulado e vai para a cruz. Ele morre antes, ok? Lá no pé da cruz só estava a mãe. Aonde Cristo olha para a mãe e fala, agora você vai seguir esse rapaz aí, o João. Segue o João, essa mãe agora é tua mãe. Porque você já aprendeu que ele foi crucificado no madeiro da sua própria casa. Então ela ficou sem casa. Ouça lá no YouTube, eu não sei se tem por aí. Eu não vou falar porque vai que não tem. Qualquer dia eu prego isso aqui de novo. A cruz não era de Barrabás, não é nossa. A cruz era dele, da casa dele. Ele dormiu olhando aquele madeiro, aquela comieira, porque era carpinteira. Ele falou, escolher bem essa madeira porque é minha. Deixa para lá, senão eu vou abrir outro leque. Aí ele simplesmente aqui, ele morre nesse período de tempo. Agora sim, agora isso é um ponto de vista meu. Eu me ponho, eu tomo a ousadia de me colocar no lugar do Pai Celeste, eu me ponho no lugar dele e eu fico olhando. Ele recolheu José antes disso. José, o pai da terra, cumpriu o seu papel, e ele o retira. Ele não deixa José ver o filho sofrer. Ele não deixa ver o filho ser zombado, escarnecido. Ele deixou o filho ser elogiado. Com 12 anos ele foi elogiando, ele estava dando baile. Com 12 anos ele estava dando a aula, ele estava deixando os mestres cabelo branco, doidinho. Porque ela fala que ele estava apresentando questões difíceis. Com 12 anos, isso aí José viu. Falou, bom menino. Mas depois, quando ele começa a ser zombado, cuspido, José não vê isso. E o Pai Celeste tira José para que ele não veja isso. Agora, o meu ponto de vista, eu creio que o Pai Celestial olhou para José e falou, você já cumpriu, um pai só sofrer tá bom. E ele mata José, ele tira José da história.
Ele fala: José, você não vai ver, mesmo porque você até que foi tão bem, talvez você não aguente ver o que ele vai passar. Eu aguento, você não. Você pode atrapalhar. Você já cumpriu a tua tarefa. Agora ele começa o ministério dele, você já fez o que precisava fazer e o tira. Então José não vai ver o sacrifício, não vai ver isso. Ele não passa por isso. Então ele, sabendo do coração daquele pai, eu entendo isso, que o Criador, sabendo o coração que José tinha, eu falo: não, ele não vai aguentar. E ele tira José antes, para que José não interfira agora no sacrifício, não interfira. Pensou, um pai vendo o filho, ele ia pular para cima, ia estragar tudo. Os discípulos estavam quase estragando, cortando a orelha de quem não devia. Então você imagina se José, ele pega e tira José. Falou: então, um só sofrendo está bom. Agora aqui nós entendemos duas coisas aqui. Pais que têm um coração de Deus, primeiro, nunca verão o sofrimento de seus filhos. Pais que têm o coração do pai não vê o sofrimento dos seus filhos. Isso que ele fez com José é uma alegoria, dizendo assim: se você criar os meus filhos, fazer dentro do propósito que eu tenho, você não os verá sofrer. Então ele coloca dessa maneira: nunca verão o sofrimento dos filhos, e será lembrado por toda a eternidade. Porque José, você viu, eu estou pregando, 2000 anos depois estou falando dele. Mesmo que ele não falou nada, eu estou falando dele. Ele não falou nada, mas eu falo dele. A reputação dele é ótima. Ele é o cara. Ele cuidou do Filho do Altíssimo. Ele cuidou da nossa oferta. Era uma oferta pelo meu pecado. Estava na mão de José. José podia jogar tudo por terra, podia estragar tudo. Não, ele cuidou, zelou. Tem uma coisa que eu queria ensinar para vocês, Que filho dessa geração, qual filho dessa geração pode dizer assim, o meu pai andou, o meu pai anda com o Altíssimo, e eu quero andar também. Quem de nós consegue falar isso ou provocar isso nos nossos filhos? Dos filhos olharem e falar assim: não, meu pai anda, e eu quero andar igual ele, eu quero crer igual ele. Deixa eu te ensinar uma oração. E não é só para os pais, é para toda a igreja. Você de casa, aprenda isso. Você que tem pai, você que vai ser pai, aprenda isso aqui, Salmo 127, estou voltando para ele. 127:3. Quanto a seus filhos, eles são herança de quem? De quem que é a herança? Do Senhor. Mas ele chama de meu. Os seus filhos são minha herança. Peraí, mas então é filho dele e é filho meu? Deixa mais claro. E o fruto do ventre é um presente, ou seja, o filho é dele e dá de presente para você cuidar. Mas ele está dizendo assim, quanto a seus filhos, ele está falando para mim. Quanto a seus filhos, eu vou pegar um exemplo prático que eu acho que você aprende mais fácil. Eu tenho uma filha, já disse, tenho uma filha. Então ele está dizendo para mim: João, quanto a sua filha, ela é minha herança. É o que ele diz. O fruto do ventre é um presente que eu te dei. Ok, então minha filha é um presente que ele me deu, mas ele fala que é minha filha. Então deixa eu ensinar você a orar. Eu acho que ninguém fez essa oração. Eu vou desafiar você, se você fez. O Espírito Santo vai saber se é verdade ou não. Mas eu vou desafiar você a fazer essa oração. Já teve situações assim, de chegar e quando orar, você não ora assim. Você não vai olhar para ele, dobrar seu joelho e dizer... chamar ele de pai. Você não vai chegar para ele e falar: pai, a situação está difícil, eu tenho que pôr pão na mesa, o senhor sabe meu coração, eu quero cuidar da minha família, quero dar o melhor para minha filha. Não é assim que ora. Eu vou te ensinar como que ora. Eu tenho uma filha, certo? Uma filha natural, e alguns são chamados filhos na fé, filhos espirituais. Sabe como que eu faço? Quando dobro o joelho, muitas vezes, eu nunca ensinei isso para vocês me perdoam. Mas eu falo para ele assim: pai, como é que nós vamos cuidar da nossa filha? Porque é dele, é minha. Eu jogo metade da responsabilidade para ele. Na verdade, eu jogo 99,9 para ele, né? Falo: como que nós vamos cuidar da nossa filha? Só sabe como é que é, né? E reclama disso, que é aquilo, que não tem condição. Como que nós vamos cuidar da nossa filha, pai? Porque ele está falando que é dele também.
Então você que é pai, você que é mãe, quando vai orar em relação aos seus filhos, fala: pai, como que vão cuidar da nossa filha, do nosso filho, dos nossos filhos? Como que vai cuidar dos nossos? Porque ele já está falando que é dele, mas ele fala que eu sou pai. Ele também fala que os filhos são meus. Eu creio que José devia ficar: pai, como é que vai fazer para cuidar do nosso filho? Porque é nosso, é nosso. Então, como pais, eu preciso compreender que eu não tenho a responsabilidade sozinho. O Pai Celeste, ele arca com 99,9%. Na realidade, só me sobra o nome de pai. Porque todo o resto que eu vou fazer vem dele. Todo o resto que eu vou fazer vem dele. Então, que nós possamos, quando a gente for orar, quando formos buscar a presença dele, falar: pai, como que vamos cuidar do nosso filho? Como vamos cuidar da nossa filha? Como vamos cuidar dos nossos? Porque embora a herança é dele, mas ele deu na minha mão e fala que é minha. O Salmo 120, lê para ele. Não é pecado não, você abre a Bíblia e lê para ele. Chega lá e fala assim: aqui, Salmo 120 está falando, o senhor está falando que é minha filha, que esse é meu filho, são meus filhos, mas que a herança é tua. Pois é, como que nós vamos cuidar dos nossos filhos? É ter essa ousadia de orar assim. Você que ainda não tem, ora assim. Já vai orando assim. Você vai ver que vai começar a mudar bastante a sua vida. Porque não importa se no passado seus pais falharam, este nunca falha. O Pai Celeste é infalível, irremovível. E ele supre qualquer brecha que o pai terreno deixou. Porque nem todo mundo é um José. Nem todo mundo é o carpinteiro. Nem todo mundo é como José. Muita gente não vai ser como José. Eu estou aprendendo um pouquinho. Então eu preciso buscar força, buscar direção para cuidar daqueles que ele dá, para cuidar dos quais ele chama de herança dele. Então você que um dia vai se casar, já pensa nisso. Eu vou ter um filho. Não, nós vamos ter, né? É a esposa, o marido e o pai. Se ele quiser dar, pode ter certeza. E agora, assim, para a gente finalizar, você acredita que você tem essa condição, você crê que você tem essa condição de ser pai, segundo esses moldes que estão aqui? Agora vamos abrir, né? De ser pai, de ser mãe, você acha que você tem essa condição? Você que é filho e está ouvindo isso e não tem os filhos, você acha que tem essa condição? Sim ou não? É um sim tímido. Pessoal, vocês da live, vocês tinham que ver a cara do povo. É um sim tímido, assim, meio assim. Sim, sim. Quando manda levantar a mão, o que você acha? Deixa eu te falar, você tem condição sim. Por quê? Porque se você é pai, mãe, você já tem filho, ele já confiou em você. Não fique se julgando, se culpando, ele já confiou em você. Ele já confiou em você. E você que é solteiro e não tem, deixa eu te falar, presta atenção, ele já está confiando em você uma palavra para o futuro. Ele já está te confiando. Ele já está dizendo, um dia quando você encontrar a pessoa, quando você se casar, pode ter certeza, quando tiver um filho, está repartidinho comigo, porque ninguém tem se não for por ele. Eu fui gerado nele, você foi gerado nele antes da fundação do mundo. E aí você nasce em uma família. Só que antes de nascer nessa família, foi escolhido por ele. Ele te escolheu e ele põe numa família. Então, já estamos assim com ele. Então tira essa timidez e começa a falar com o pai, frente a frente, falar: pai, eu quero dar o melhor para o nosso filho, para a nossa filha, como nós vamos fazer? Você vai ver que ele envia Gabriel na hora lá, e aí você só obedece igual a José. Não fica questionando igual a Maria. Mas como? Que jeito? Não. Não preocupa como vai fazer. Só creia que ele faz. E agora eu vou terminar com algo aqui que não está no esboço, não está em nada, mas eu preciso compartilhar isso com você. Quando Cristo... Entenda uma coisa. Aí não sei se eu entro nesse assunto, não sei se eu vejo a hora. Dá até cosquinha, irmão, né? É difícil. Quando as pessoas morriam antes de Cristo, eles iam para o Hades. O Hades é um lugar que compõe um local dividido em 3 partes. De um lado do Hades iam todos aqueles que morreram lá na velha aliança esperando o Messias chegar.
No Hades iam todas essas pessoas, Abraão, Isaac, Isaías, todos eles morriam esperando o Messias, aguardando o Messias. Iam para o Hades, chamado seio de Abraão, no paraíso, chamado seio de Abraão. Aí aqui é o Hades. Do lado de cá, é um lugar chamado lugar de tormento. Todos aqueles, não é inferno, é um lugar de tormento. Aqui é a sala de espera para o verdadeiro lago de fogo. Aqui é só a sala de espera do grande sofrimento, mas já sofre, porque renegou a Cristo, não o esperou, quando veio não quis saber, então fica nesse lugar de tormento, até hoje é assim. E entre o paraíso, o Hades é um lugar só, e entre o paraíso e entre o lugar de tormento, existe um lugar no meio, sem fim, praticamente, chamado abismo, onde ficam os demônios, que são lançados no abismo. Isso você vai ver nas escrituras, em estudos eu deixo isso bem claro. O que ocorre? Todos vão para lá. Eu disse para você que José já havia morrido. Aonde que ele está nesse contexto? Seio de Abraão, no paraíso. Irmãos, José está descansando naquele lugar, crendo em profecias que ele ouviu, que ele sabia. Quando de repente, diz lá o texto, aquele lugar estremece. Quem é que está chegando? O rei, o filho de José. Eu não sei se chamou ele de pai, mas ele fala para a galera, vem cá comigo agora. E ele leva o paraíso para ele. Ele leva cativo o cativeiro, todos que estavam esperando por ele o veem agora. E o levam. Eles não têm corpo, porque estão em espírito ainda, mas eles são tirados desse lugar pelo próprio Cristo ressurreto. José pôde ver que era tudo verdade, o meu filho ressuscitou. O meu filho ressuscitou. Realmente ele é o rei dos reis, ele ressuscitou. E é levado. O inferno estremece, os demônios estremecem. É obrigado a devolver a chave da morte e do inferno para ele. E deixa eu te falar agora uma coisa. Vai chegar um momento em que não vai ouvir esses passos. Você vai ver um cavalo branco e um grande exército com cavalos brancos vindo. É ele com os seus filhos vindo. E a terra vai voltar a estremecer. E você voltará com o rei dos reis. É este rei que foi cuidado por José, mas que foi enviado pelo celestial. O Pai Celestial enviou seu filho. José fez o seu papel, cuidou, ele cresceu, viveu, morreu, foi crucificado, ressuscitou. E ele voltará para levar os teus filhos. Para estar junto dele, esse dia vai chegar e está muito, muito perto. Eu ia fazer até um versinho, está muito, muito perto, então fique esperto. Acorda, porque ele está vindo. Do mesmo jeito que ele desce no seio de Abraão. Isso está escrito em Pedro. Ele desce nas partes mais baixas da terra. Ele vai lá tomar a chave do diabo. Ele vai lá subjugar o inimigo. Satanás, meu irmão, às 3 horas que ele ficou na cruz, aquilo virou um domo. Satanás nunca apanhou tanto quanto aquele dia. Ficou ali para apanhar. Os demônios apanharam, ninguém podia morrer, porque naquele momento era proibido alguém morrer. 3 horas que na terra ninguém morria, porque ele segurou a morte, todo mundo apanhou dele, porque ele é rei. Pode parecer estranho se ouvir isso, mas no estudo eu esmiuço para você, só creia, para saber quem é que você está crendo. E ele vem, do jeito que ele desceu as partes mais baixas da terra, e ele tirou os seus. Do mesmo jeito, ele levará os seus no momento oportuno, e ele voltará na terra, na mesma cidade, aonde estavam dizendo, mas é o filho do carpinteiro. Eles vão ver quem é o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro é o rei, e ele não vem sozinho, ele vem com um grande exército, e esse exército está eu e você. Nós viremos com o rei dos reis, amém? Amém, vamos ficar de pé, porque o nosso rei também tem uma mesa. O nosso rei é pai,
Temos um pai que é rei, temos um rei que é pai. E esse pai que é rei, esse rei que é pai, quer os seus filhos com ele à mesa. Ele quer os seus filhos com ele à mesa. E ele chega a dizer assim, que ninguém coma até que o último filho sente na mesa. Sentar na mesa do pai não depende de você, depende do pai. E o pai quer que você esteja na mesa com ele. Mas e os meus defeitos? Ele é teu pai, ele conhece tudo. Ele te quer na mesa, você que é pai. Se o teu filho está tudo cheio de lama, sujinho, você não vai dar comida para ele? Claro que vai, é teu filho. Imagina o nosso que é muito melhor do que nós. Então ele te quer na mesa e nós vamos para a mesa do pai agora. Para a mesa do pai, porque é uma representação da mesa do pai. Eu não posso, se eu rejeito a mesa do pai, eu estou rejeitando o pai da mesa. Pastor, eu não sou digno. É verdade, hein? Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Poxa, brigou com a esposa hoje, falou um palavrão, né? Quando chutou a quina da mesa, falou um palavrão. Hoje é ceia. Meu pai, eu não sou digno. Deixa eu te falar, se tiver alguém aqui que é digno, pode tomar ceia. Eu te garanto, vai ter que jogar os elementos no lixo, porque ninguém é digno. A ceia não é para quem é digno, é para quem é filho. O sangue de Cristo nos lavou de todo o pecado e nos chama para a mesa dele. Eu não tomo ceia porque eu mereço, eu tomo ceia porque eu preciso. Não é por merecimento. Eu não mereço, não é por merecimento. É porque eu fui chamado. A mesa, a ceia é Cristo. Cristo é salvação e é o Salvador. Então quando eu vou para a mesa, eu vou para a mesa do meu Pai, do meu Salvador, e apresento para Ele toda a minha história, toda a minha vida, e falo para Ele: Pai, eu sou tão indigno, eu faço tanta coisa errada. Ele fala: pois é, filho, mas eu estou te aperfeiçoando. Eu estou te aperfeiçoando. O Pai quer o filho na mesa. Então nós vamos para a mesa agora. Eu vou orar pelos elementos, e eu quero que você tome aí, pegue o cálice, pegue o pão, que você vai ser servido. Porque na casa do Pai é assim, você é servido. E aí você vai ser servido, e na hora certa todos nós vamos cear juntos. Por quê? Porque hoje é um dia tão especial, porque estamos lendo a palavra. Pastor, quem que pode tomar ceia? Todo aquele que crê que Cristo é Senhor. Todo aquele que crê que o filho do carpinteiro é rei. A menos que você não creia, então você é livre. Ah, mas eu tenho muito pecado. Me fala que dia que você não tem. Me fala. Eu desafio qualquer mestre, qualquer pastor falar que pode cear porque ele não tem pecado. Me fala. A ceia não é minha, a ceia não é da igreja, a ceia não é denominacional. A ceia é Cristo. O dono é Ele, a festa é dele. Eu não posso pôr o dedo na festa, a festa é dele. Ele me chama com todo o defeito que tenho. Quando Ele morreu por mim naquela cruz, Ele sabia que eu era um lixo humano, e Ele morreu a si mesmo, me amou e ainda me pôs na mesa, cheio de defeito. E eu vou falar para Ele: não vou não. Eu vou fazer o quê? Fazer bico para o meu Pai? Não, eu vou para a mesa. E é juntos que nós vamos para a mesa, porque o Pai nos chamou assim.